Boa noite a você que nos acompanha mais uma vez na TV 24 horas, dentro do site SB 24 horas. E hoje o nosso programa, se eu não perdi as contas, é o 8º, vai falar muito sobre o derby de amanhã, às 20 horas, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, entre União Barbarense, o Leão da 13, e Rio Branco Esporte Clube, o Tigre da Paulista. Para falar um pouquinho desse jogo, vamos falar o programa inteiro. Mas antes eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Dário Furlan, que não compareceu, não aceitou o nosso convite. Desde o primeiro programa, o meu companheiro Edivaldo Silva tenta trazê-lo, mas não é possível. Peço desculpas a você que veio acompanhar o programa na nossa chamada, dentro da nossa página, no site SB 24 horas, que nós colocamos que seria a presença do presidente Dário Furlan, mas ele, mais uma vez, não pôde ou não quis, não sei, comparecer no nosso programa. Mas não se preocupe, presidente, as perguntas que forem enviadas nós encaminharemos ao senhor, porque todo mundo quer saber um pouco do União, né? Quer saber o que está acontecendo e tudo. Né, Edivaldo? Vamos encaminhar essas perguntas para o Dário Furlan? Vamos lá. Boa noite, Tiane. Boa noite aos amigos. Boa noite aos internautas. Vamos encaminhar para o presidente as perguntas que os internautas colocarem aqui essa noite, que os amigos convidados também colocarem aqui essa noite, para que a gente tenha do presidente as respostas, né? Já que a gente convidou o presidente, pela terceira vez estamos convidando o presidente alega que não tem condições de vir. A gente respeita a atitude do presidente de dizer que não tem condições de vir, mas a gente gostaria muito que o presidente Dário Furlan nos fizesse uma visita, bater um papo gostoso com a gente, com os internautas, para saber realmente como estão as coisas do União Barbarense. Logicamente que a gente sabe de bastante coisa, mas com a presença do presidente aqui, a gente saberia muito mais. Então, presidente, arruma um tempinho aí, faça um esforço para que no próximo convite a gente consiga fazer com que a sua presença seja de fator fundamental e de importância aqui para a gente no site SB 24 horas, que graças a Deus, cada dia que passa, está melhorando mais, né? No último programa realmente foi um número bombástico de pessoas assistindo, de pessoas realmente participando conosco. E a gente gostaria de estar com a presença do presidente aqui num desses programas para falar um pouco mais a fundo do União Agrícola Barbarense, que amanhã, exatamente essa hora aqui, às 8 horas, estará em campo contra o Rio Branco, mais um derby pela Copa Paulista de 2014. Bom, e você que quer participar, já sabe que nos acompanha toda terça-feira, embaixo da visualização ao vivo tem uma parte de comentários, é só enviar sua pergunta e também através da nossa página Bola na Web no Facebook. Antes da gente começar o nosso programa, apresentar os nossos convidados, vou aqui atualizar o placar do futebol amador da primeira divisão, aqui de Santa Bárbara. Eu não gosto de barulho. Eu me perco com retorno alto. Abaixa um pouquinho, por favor. Obrigada. Aí, agora sim. É que eu acho minha voz ardida. Mas não é. É autocrítica. Mas não é. Mas ela é ardida mesmo. Bom, pessoal, então a primeira rodada aconteceu no sábado. Unidos da Zona Leste 0, Unidos da Linópolis 5. Esse jogo que teve transmissão ao vivo do site SB 24 horas e também tem o VT, para quem quiser acompanhar, que perdeu a partida. Assim como eu não pude acompanhar, assistirei o VT amanhã. Na outra partida, o Fortaleza venceu por 3-0 o TNT. Osuvo 0, Lava Jato 1, São Carlos 0, PSV 3, Molon 1, 3D 1, Sociedade Esportiva Vale 1, Real Vista Alegre 1, Vitória 1, Chelsea também 1, Holanda 1, 1º de Maio também 1. Quanto empate, hein? Nessa primeira rodada do Campeonato Amador da primeira divisão. E dando sequência, nesse final de semana, sábado teremos mais partidas, sábado e domingo. Com certeza o nosso site vai transmitir uma das partidas, não sabemos ainda qual. Só não definiu o jogo ainda, né? Mas no máximo até quinta-feira define a partida que será transmitida no final de semana. Exatamente. Então a próxima rodada, sábado, às 15h45, todos os jogos no mesmo horário. Jogam São Carlos e Sociedade Esportiva Vale, Holanda e os Uvos, PSV e Chelsea, TNT e Lava Jato, 1º de Maio e Molon Futebol Clube, Unidos da Linópolis e Real Vista Alegre, Unidos da Zona Leste e Vitória. E no domingo, fechando a segunda rodada, jogam 3D e Fortaleza.
Bom, esse é o nosso futebol amador da primeira divisão aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Agora vamos começar a falar do derby, né? Amanhã mais um derby entre União Agrícola Barbarense e Rio Branco Esporte Clube. E os nossos convidados são pessoas que conhecem bem os dois clubes. Ao meu lado está Ariel Ferreira, que já foi assessor de imprensa lá do Rio Branco, já foi setorista do Rio Branco também. O Ariel começou na mesma época que eu na rádio, na equipe jovem de esportes da Azul Celeste, ao lado de Roger Williams, Éder Henrique, Gustavo Antoniassi. Um abraço para o meu amigo Gustavo Antoniassi, que a gente nem brigava na faculdade por causa do União e Rio Branco. Quase nada, né, Gustavo? E ao lado do Ariel está o Léo. É Léo Carrigo aí? Carigo, é Carigo o sobrenome dele. É o Leonardo Carigo. Ele também já foi setorista do União Barbarense. Um cobriu o Rio Branco, o outro cobriu o União Barbarense, pela Rádio Brasil aqui de Santa Bárbara. Boa noite, obrigada Ariel, obrigada Léo por atenderem o nosso convite. Bem-vindos ao site SB 24 Horas, bem-vindos ao Bola na Web. O primeiro boa noite fica com o mais velho dos convidados. Por favor, Léo, deixo à sua disposição o boa noite. Se a gente for por idade, vamos começar pelo Edivaldo, então. Brincadeiras à parte, quero aqui, primeiramente, agradecer o convite. É um programa jovem, novo, mas nasceu com qualidade, com bons apresentadores, com uma boa audiência. Isso vale muito, muito mesmo. E hoje a internet, que é podemos dizer, o sistema de imprensa que mais cresce, mais é visualizar, com certeza, esse programa terá um futuro enorme pela frente, crescendo a cada dia. Eu agradeço aqui o convite da direção, da produção, para participar desse bom programa. Para falar, inclusive, de derby, né? Não importa onde for, se é de qualquer modalidade, União Barbarense e Rio Branco sempre é um derby, onde tem muita rivalidade dentro e fora de campo. Então é um prazer estar aqui ao lado de bons apresentadores, grandes amigos e de um jovem que tem um futuro imenso pela frente. Não é porque eu estou ao seu lado, estou dizendo isso. Quem me conhece sabe que eu falo sobre o talento do Léo, que tem tudo pela frente para se deslanchar. Pena que tem um defeito gravíssimo. Ele é corintiano. Eu achei que você ia falar que eu sou unionista. Eu também falei, okay, pronto, vai falar. Esse é o segundo. Hoje você está em minoria, Ariel. Legal. Primeiro agradecer aí a Tiane pelas palavras, também muito o Ariel, que a gente já criou uma amizade aí nos programas que a gente participa. Sei que as palavras dele são verdadeiras, eu também tenho uma grande admiração pelo trabalho dele, é um grande profissional e é sempre um prazer estar participando com ele de programas esportivos, seja em rádio ou TV. O Ariel a gente, apesar também de não ser tão velho assim, né, já tem uma larga experiência, então é sempre um aprendizado à parte estar com o Ariel. Agradecer imensamente o Edivaldo pelo convite, ele que fez o convite direto aí à minha pessoa no final de semana. A gente já se encontrou desde sábado lá em Limeira no jogo do União Barbarense. O Edivaldo já foi me adiantando algumas coisas, o projeto é muito legal. Agradecer o Renatinho aí que está fazendo as imagens, grande amigo também que a gente criou lá na Rádio Brasil. Agradecer ao Denis e a todos. Esse formato realmente é muito interessante, é algo, como o Ariel disse, que vem crescendo e tende a crescer muito mais. Então a gente torce para que dê muito certo o programa também de excelência, uma qualidade enorme. Os apresentadores estão de parabéns e todo mundo que nos acompanha, a gente que acompanha nas redes sociais percebe que vem realmente crescendo cada dia mais. Então muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando e vamos falar muito de derby, que depois de um hiato, né, ficamos aí alguns anos sem ter derby com as equipes em divisões diferentes. Agora somos agraciados aí nessa Copa Paulista, já tivemos na Série 2, teremos mais 2 nessa Copa Paulista. Boa noite a todos. Obrigada, Léo. Lembrando, já tinha me esquecido, sortearemos 2 ingressos para quem quiser acompanhar o derby na faixa. É só deixar o seu comentário na nossa página, no site SB 24 Horas, que no final do programa sortearemos 2 ingressos para o derby, que é aqui no Antônio Guimarães. Pode ser de Santa Bárbara, de Americano, o importante é comparecer no estádio. Lembrando que o valor do ingresso é R$10. É R$10 o valor do ingresso. Aliás, eu conversava com o Jairo agora, o Jairo que trabalha na Secretaria do União Barbarense, por volta de 19 horas e 15 minutos eu conversava com o Jairo e os ingressos ainda não tinham chegado na Secretaria. Mas é o seguinte, o internauta que participar conosco essa noite aqui, for sorteado com o ingresso, pode ficar tranquilo que o seu ingresso já está garantido, porque o Jairo já nos deixou ao par do seguinte: aquele que for sorteado, que for agraciado com o ingresso, amanhã vai trocar na secretaria do clube,
até às 17 horas. Então o torcedor tem que vir aqui no site, trocar o ingresso, trocar pelo cupom, ir lá e pegar o ingresso para assistir o jogo às 20 horas lá no estádio Antônio Luiz Ribeiro Guimarães. A produção faz contato, né? E vê a melhor maneira. A produção vai fazer contato com a pessoa que for sorteado. Mas é uma pena o ingresso não ter chegado antes, porque pode ter certeza que a procura já está sendo muito grande, que eu tive... Eu fiquei sabendo que... Vai ter ponto de vendas vai, em Americana. Tem 4 pontos de vendas. Eu não consigo entender, em pleno século XXI, pleno 2014, ter essa demora para ingresso. Mas eu acho assim, que em virtude de tudo que a diretoria do União está fazendo, a forma que estão trabalhando, eu acho que não encontraram espaço para buscar esse ingresso antes. Mas eu acho que para esse jogo deveria ter encontrado esse espaço. Sábado devia ter começado. Eu também acho que um pouco o caso que o pessoal faz com a Copa Paulista. Também. Se fosse o Campeonato Paulista... Exatamente, também isso aí. Agora, eu acho que esse ingresso teria que ter chegado no clube pelo menos hoje pela manhã, para começar a ser vendido hoje, amanhã durante o dia, e momentos antes da partida esse ingresso ser comercializado. A diretoria não viu assim, pode até não ter um bom público no derby justamente por isso, pela dificuldade de encontrar um ingresso para comprar. E no momento da abertura das bilheterias, fica difícil para o torcedor ficar na fila lá e comprar o ingresso. O torcedor acaba... E sem falar também do risco, né? De duas torcidas rivais se encontrarem. Então o torcedor prefere até ficar em casa ouvindo rádio e não ir no estádio em virtude de tanta dificuldade para comprar o ingresso. Infelizmente a diretoria, para esse lado, acabou pisando na bola e não deixou com que os ingressos chegassem ao clube, chegassem na cidade, principalmente que o jogo vai ser aqui, para que tivesse mais tempo para o torcedor comprar esse ingresso. Mas eu não acredito, viu, Edivaldo, que esse ingresso será vendido em Americana de forma antecipada. Não há tempo hábil para isso. Porque se ele chegar amanhã cedo, esse ingresso, por experiência própria, ele tem que ser retirado até o meio-dia do dia da partida, para ele ser contabilizado ou vendido na bilheteria. Agora, como que você vai levar esse ingresso até os pontos de venda e depois recolher logo em seguida, porque serão 1, 2 horas. Não dá tempo. Não dá tempo. Não há tempo hábil para isso, então não acredito, teremos... E a Tiane foi perfeita na colocação. A preocupação é na compra do ingresso, encontro de torcidas rivais. Isso é preocupante. A ignorância é tremenda entre alguns torcedores. Os verdadeiros torcedores compram o seu ingresso e vão para a arquibancada. Exatamente. Os outros... Não. Os vândalos, né? A gente viu... E nós sabemos, né? Temos históricos que envolve torcida organizada tanto do União Barbarense quanto da torcida organizada do Rio Branco, os maiores representantes. Não importa. Os maiores representantes dessas campeonato. Exatamente, dessas torcidas são a TUSV e a Malucos do Tigre, né? Defender o escudo, defender as cores e não importa. Agora, eu acho assim que a diretoria devia ter pensado um pouquinho mais por esse aspecto também. E deixa de, viu, perde dinheiro. Lógico. Meu Deus, o clube está podendo rasgar tanto dinheiro assim para não colocar essa venda no sábado. O que a gente tem que torcer para que tudo aconteça dentro daquilo que a gente imagina da melhor forma possível. E os torcedores vão ao estádio, compram o ingresso, assistem o jogo, vai cada um para suas casas sem problema algum, sem violência nenhuma. É isso que a gente espera. Se eu não me engano, foram solicitados 1.000 ingressos. É isso? Só? 2.000. 2.000 ingressos. 2.000. A gente não vai ver tudo isso aqui. Não. Eu sinceramente, eu não acredito em 1.000 torcedores amanhã. Não acredito. Até mesmo por conta dessa demora. Vou com o Edivaldo. Mesmo o União vivendo um bom momento, apesar da derrota no último final de semana, mas foi bem, tem o Melinho, que é um ídolo do torcedor, mas concordo com o Edivaldo. Infelizmente, não veremos 1.000 torcedores. E depois não adianta reclamar, a rádio atrapalha, que o torcedor não vai no estádio. Não adianta a gente querer que chutar um número, mas eu acredito que se a gente tiver 500 pessoas no estádio, já vai ser um número... Até surpreendente. Eu acho que jogo meio de semana, pelos padrões tá Copa frio, Paulista. então, Exatamente. Todas essas coisas acaba. Mas vamos falar de bola rolando. Você, no caso, Léo, que viu o jogo de sábado, o Ariel também, acho que assistiu o jogo lá contra o Independente, lá americano, né, Ariel? Assisti do Independente e tive o prazer de ouvi-lo, União Barbarense e Independente. Então, sábado a gente viu um jogo em que o União Barbarense jogou bem em dado momento, mas o time acabou não resistindo à pressão que o Independente fez no final da partida, né, Léo? E acabou sucumbindo com a derrota. Mas, como a gente espera que esse time, a tendência é melhorar com a presença do Melinho, com as mexidas do Rui Scarpini, esperamos que amanhã teremos um bom jogo, né, Léo? Relativamente bem o União jogou, né? A gente não pode também aqui falar que foi um jogo espetacular da equipe do União, porque não foi. Principalmente no primeiro tempo, Edivaldo, eu percebi um jogo muito violento. As duas equipes deixaram de jogar bola para ficar fazendo faltas até certos pontos bobas, violentas, vários cartões amarelos.
inclusive jogadores do União tomando cartões amarelos. Os dois volantes, o titular e o reserva, os primeiros volantes ali, o Ratinho que estreou, depois o Diogo Lopes que entrou no lugar dele, tomaram cartões. E o Diogo Lopes tomou um cartão bobo, né? Muito bobo. É por isso que eu tô falando. Faltas bobas que não podem acontecer mais, porque pode prejudicar a equipe durante a competição. Mas, no geral, o que me chamou a atenção do União Barbarense, eu vou falar do Melinho, porque ele fez a estreia, e durante a semana em que ele chegou, ele mesmo disse que talvez não aguentaria os 90 minutos, ele precisaria de pelo menos uns 15 dias para estar 100%. Me surpreendeu ele procurando o jogo os 90 minutos. Ele jogou o jogo inteiro, mandou bola na trave, ele procurou o jogo, não se escondeu em momento algum. Então isso me chamou a atenção, e a parte física do União, viu, Edivaldo, de uma maneira geral, me chamou a atenção positivamente. E até você entrevistando o Rui Scarpino após o jogo, eu pude acompanhar a entrevista, o Rui disse para você que ele gostou do que viu. Houve uma evolução da equipe, apesar da derrota, e essa evolução tende a ser mostrada com uma vitória no jogo de amanhã contra o Rio Branco, é isso que ele está esperando. O time do Rio Branco, Ariel, a gente sabe que é um time formado com a base de muitos jogadores jovens. Inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com dois, o Keita e o Vitinho. Esse pode marcar o nome desse garoto. Esse garoto vai vingar. O primeiro jogo ele jogou muito bem. O Keita, eu até pegando um gancho do Keita, é um jogador que houve um contato do Corinthians, da Ponte Preta, para levá-lo. Um jogador de muita qualidade, extrema qualidade. Só que da base, Ariel? Veio da base. Vai ser sacrificado na improvisação. Amanhã parece que ele vai jogar de lateral, né? Lateral direito. Ele vai jogar de lateral, mas ele é volante, a originalidade dele é de volante, é um jogador alto, forte. E sinceramente, eu estava com ele, conversando com ele ontem à noite no programa do Luiz Peninha. E olha, o jogador que a gente percebe na forma dele se apresentar, dele falar, ele está confiante no que ele está fazendo. É um jogador que, pelo que a gente já ouviu de outros comentários de outros amigos, é um jogador de um futuro enorme, um jogador que terá, sem dúvida nenhuma, uma carreira brilhante pela frente. Com certeza. Até o dia a dia, eu não vou aqui discutir o dia a dia do João Batista, ele acompanha, ele é o treinador. O Cafu vai jogar no meio campo, é volante, mas já jogou improvisado como lateral. Ele poderia improvisar novamente o Cafu, que veio da base também, e colocar o Vitinho, não, ao lado do Vitinho, o Keita no meio campo. Aliás, o Vitinho não era nem para ter jogado na estreia. O Vitinho veio da base, não tinha o Thiago Silva, ele foi para campo, foi o melhor em campo. E na estreia, Edivaldo, o Independente não foi melhor que o Rio Branco. O Independente foi mais competente que o Rio Branco e aproveitou um erro grotesco do goleiro do Rio Branco e do Cleito, o Vitor, na ocasião, tanto que vai jogar o Kleber, que veio do União Barbarense, terá a oportunidade como titular. Então, por vacilos, o Rio Branco perdeu o jogo. Méritos para o Independente, que fez um gol numa bela jogada do Meia-Lê, e no segundo, numa falha do Rio Branco, aproveitou as oportunidades que o Rio Branco desperdiçou. Não sei se o Léo acompanhou essa partida. Sim, o Rio Branco, com 2 minutos, perdeu um gol incrível. 3 jogadores, acho que, se eu não me engano, Pili, que estava com a bola, Jobim e Vitor, dentro da grande área, contra o goleiro Bonan, não tiveram capacidade de marcar. Jobim voltou? Jobim voltou. E não tiveram capacidade de marcar o gol. Então, é um time que perdeu muitos gols, mas é uma equipe em formação. É um Rio Branco totalmente diferente daquilo que teve nos últimos 2 anos. Um time que tinha muito dinheiro, mas faltou competência na formação do elenco, na contratação do treinador. E talvez isto, o Rio Branco, o torcedor, vai ver nesse time mais vontade, mais garra de vencer. Como o Ariel disse, eu acompanhei esse jogo pelo rádio, né? Mas a gente vê o jogo pelo rádio, né? Porque a emoção da narração do rádio nos permite isso. E realmente o Rio Branco jogou muito bem. Só que o Independente foi mais preciso nas finalizações. O Rio Branco tem do meio para frente jogadores velozes, mas que não foram capazes de colocar as oportunidades, converter em gol. E até falando do União contra o Independente no sábado, Edivaldo, não sei se você vai concordar comigo, mas também o Independente conseguiu o gol num erro do União. No erro do União. O Independente não criou tantas chances assim. Num bate-cabeça ali da zaga do União, a bola sobrou para o Igor Mineiro, que colocou para dentro. Agora, você que tinha as imagens no jogo de sábado, estava fazendo pela net, você pode até confirmar, porque eu não percebi isso aí no momento do jogo. E ontem, no VT do jogo lá com o Luiz Peninha, a gente pôde perceber. Foram passados várias vezes e nós tivemos a oportunidade de ver. Teve uma falta no momento do gol. Eu não sei que jogador do Independente que estava no lance. Ele ergueu o pé demasiadamente, foi na cabeça do Diogo Lopes.
Lembra? Inclusive, no momento em que eu narrei o gol, a hora que eu fui descrever o lance, eu citei isso. Ele ergueu o pé na cabeça do jogador do União Barbarense, o árbitro seria entendeu... falta ali. Exatamente. Parava o jogo ali, não sairia o gol do Independente. Seria falta, porque é bom que se diga. Se o jogador do União tivesse abaixado, não seria falta. Sim. Mas o pé do jogador que subiu demais. Foi na cabeça do jogador, do Diogo Lopes, exatamente. Então, realmente seria falta. O juiz não entendeu dessa maneira e nesse erro do União, que errou, vamos ser bem claro que errou também a zaga do União, poderia ter pelo menos saído com um empate. Esse gol foi injusto, ao meu ver, por conta dessa falta. Bom, esse jogo já foi, Independente somou 3 pontos, agora tem 6, somou 3 em cima do Rio Branco, mais 3 em cima do União Barbarense. Eu quero saber, se você pudesse destacar um jogador dessa equipe do Rio Branco, que você acha que pode fazer diferença no derby, Ariel, quem você destacaria? E a mesma pergunta para o Léo, referente à União Barbarense. Olha, como disse o Edivaldo, é um time muito jovem, Tiana. Então, de jogo a jogo, o jogador pode sentir muito. Mas se apresentar o futebol da primeira partida, da estreia do Rio Branco na competição e da sua estreia no profissional, o Vitor, camisa 10, que foi e deve ser o camisa 10 da manhã também, é um jogador de extrema qualidade, diferente, a tranquilidade que ele mostrou dentro de campo. É aquele verdadeiro meia pensador, o cérebro do time, que carrega bem a bola, tem um bom passe, cria essa situação de gol ao ataque a qualquer momento. É um jogador que pode fazer a diferença. Mas é duro você cobrar um atleta que está iniciando a sua carreira no profissional. Só para você sentir a juventude do time do Rio Branco, por eu estar citando um jovem jogador como a esperança do time, ou o destaque da estreia do Rio Branco. Do lado do União, viu, Tiane, acho que a gente não pode deixar de citar o Melinho, né? Ele não é nenhum craque de seleção brasileira, muito pelo contrário, mas é o diferente dessa equipe. Ele é um jogador que chama responsabilidade, não tem medo, cobra as faltas. Ele é o verdadeiro capitão. Chegou há uma semana, já colocou a faixa e já recuperou a camisa 10, que sempre foi dele, quando ele vestiu em outras oportunidades a camisa do União. E ele é o diferente dessa equipe. Então, ele chamando a responsabilidade, ele pode ser o diferencial dessa equipe. Eu gostei de alguns outros jogadores que eu acompanhei no sábado. O próprio França, atacante. Thiago França. Joga bem, corre bastante, ele inferniza realmente a zaga adversária e consegue criar algumas oportunidades de perigo. Mas o diferente da equipe, que pode dar muito trabalho para o Rio Branco amanhã, é o Melinho, sem dúvida nenhuma. Temos uma pergunta aqui. É que, eu não sei, o internauta que nos acompanhou no último programa, nós entrevistamos o goleiro Douglas. E o meio-atacante Adrianinho. O meio-atacante Adrianinho, na quarta-feira, foi desligado do União Barbarense. Isso acontece, pessoal, em qualquer profissão que você exercer, se você está no mercado de trabalho, pode ser que a empresa... Você não, vamos dizer assim, a empresa tem a visão do que, olha, você não é mais útil, ou a gente tem que cortar a folha salarial e você é mandado embora. E o que aconteceu foi que o Adrianinho foi desligado do União Barbarense. Então, o Clodoaldo Cardoso mandou a seguinte pergunta. Gostaria de saber qual o motivo da saída do meio-atacante Adrianinho da equipe do União Agrícola Barbarense. Pelo que eu ouvi nas rádios, foi porque o Rui Scarpino tem outras opções. No caso, também o que pesou muito foi o retorno do próprio Melinho. Exatamente. Do corte do Adrianinho. Você tem mais alguma informação, Edivaldo? Você tem mais alguma informação, mais ou Léo? menos por aí mesmo. Chegou o Melinho era aquele jogador que o União esperava, e na posição do próprio Adrianinho tem outros jogadores também para ser utilizado, e com a chegada do Melinho resolveram dispensar um, e esse um foi o Adrianinho, infelizmente. O que me chamou a atenção foi que antes da chegada do Melinho, mas a explicação me parece ser essa mesmo, a chegada do Melinho, por isso o Adrianinho não teria espaço na equipe, mas foi que ele estava, pelo menos antes da chegada com o Melinho, com status de titular. Sim, havia uma certa demora para regularizar ele junto à Federação Paulista, inclusive o Almir Dionísio estava correndo atrás disso para que ele pudesse fazer a estreia contra a equipe da Inter de Limeira e não conseguiu. Se o Melinho não viesse, acredito que ele estaria hoje em dia no União Barbarense, inclusive como titular. Mas acho que a explicação basicamente é essa. Até se o presidente estivesse aqui, ele poderia nos falar melhor. Exatamente. Mas a explicação é essa, viu, Tiane? O Melinho chegou, não teria espaço para o Adrianinho. Como o Edivaldo disse, tem outros jogadores que também fazem essa função. Então, muito jogador também complicaria o trabalho do Rui. As pessoas mais indicadas para responder essa pergunta, Clodoaldo, seria primeiro o técnico Rui Scarpino, porque é ele que escala a equipe, ele que decide quem fica e quem não fica. Ele que escala e ele que define quem contrata. Exatamente. E a outra pessoa seria o presidente Dário Furlan. Mas o Dário Furlan, acredito que o Clodoaldo mandou essa pergunta porque a gente divulgou que viria o Dário Furlan, mas o Dário Furlan não pôde comparecer. Então, essa é a resposta que nós temos
para a sua pergunta, tá? Se você quiser, depois a gente pode mandar a sua pergunta para o presidente Dário Furlan e a resposta fica por conta dele. É verdade. Ariel, a circunstância... É o Rui que escala, é o Rui que defende e o Rui me deve um jantar. Me prometeu na estreia do Rio Branco, meu grande amigo Rui Scarpino e o Cacau, que há muito tempo não vejo, o seu auxiliar, com certeza estão acompanhando. Um abraço. Está devendo o jantar, viu, Rui? Amanhã depois o Deb pode pagar o jantar. Há muito tempo os dois estão juntos, né? Trabalhando junto, o Cacau e o Rui Scarpino. Juntos. O Cacau também tem um alto conhecimento de futebol incrível. Ariel, a circunstância em que vive Rio Branco, vamos dizer assim, nesse momento de transição aí, de joga ou não joga a Copa Paulista, disputa ou não disputa, acabou fazendo com que o Rio Branco fosse buscar na base a montagem dessa equipe. E acabou encontrando nessa montagem dessa equipe, na base, um time forte, um time tecnicamente bom. Pelo menos é isso que a gente ouve. Quer dizer, a circunstância acabou levando o Rio Branco a montar um time forte, meio que sem querer. Eu acredito que sim, porque o João Batista não esperava, viu, Odivaldo? Inclusive, os jogadores da base estavam disputando, até uma semana antes da estreia, os jogos regionais por Americana, e foram campeões, vencendo o Bragantino na final por 1-0, que representava até então a cidade de Bragança Paulista. Então, esses jogadores chegaram dos jogos regionais no domingo, na segunda já estavam treinando, e o Vitor já foi para campo porque não tinha o Thiago Silva, que fará a reestreia amanhã pelo Rio Branco. Então, surpreendeu não só a diretoria do Rio Branco, também foi surpreendida, mas também o treinador João Batista, que viu dentro do próprio Rio Branco alguns recursos que eles não esperavam. Ele esperava ter que montar todo um time dentro da Copa Paulista, e não... Tem alguns jogadores de qualidade. Jogadores que nós, da imprensa de Americana, cobramos. O Cafu foi campeão com o Branco na Série A3 em 2012, e de lá para cá voltou para a categoria de base e ninguém sabe por quê. É um jogador de muita qualidade. Por que não dar oportunidade? Principalmente na época que o Rio Branco viveu um momento ruim e não teve oportunidades para garotos que pelo menos demonstram vontade. Quem acompanhou o Rio Branco ano passado, ano retrasado, tinha dinheiro, mas não tinha vontade, não tinha brio, não tinha apetite sexual, para não falar outra palavra, mais ou menos assim, dentro de campo. Não tinha esse apetite, esse T maiúsculo. E no futebol você precisa disso. Você não precisa só de qualidade. Às vezes, a vontade de vencer, o T maiúsculo dentro de campo, faz o time conquistar a vitória. O Billy é um outro jogador que parece que também é da base, né? Atacante. Não, o Billy vai onde o João vai. É o braço direito do João. O Guaçuano, o Barueri, voltou pro Guaçuano, mas jogador de qualidade. Quase perdeu um gol de volta. Jogador de qualidade. Você vai se lembrar dele desse ano. Não, desse ano. Na estreia na Série 2, que o Barueri enfiou 4-1 no União, ele fez um dos gols. O Barueri, ele saiu, voltou pro Guaçuano. Ele é mas é um bom jogador, mas perdeu muitos gols na estreia com o Rio Branco. Tanto que foi ele que fez o único gol do Rio Branco. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem está na nossa audiência. O Cristiano Vanicoli, que é o gago cantor, vocalista da banda Metamorfose, apresenta o 3-1 aqui ao lado do Denis Moraes e também do Rick. Ele mandou os parabéns a Tiane Mendieta e ao Edivaldo Silva, profissionalismo puro. Olha que bacana. Muito obrigado pelo profissionalismo puro. Muito obrigada pelas palavras. Eu quero também mandar um beijo para minha amiga Priscila Menegali, que acabou de me mandar no WhatsApp, que está assistindo, acompanhando. Pri, participa do sorteio aí pra gente ir no derby amanhã, hein? Nossa, que fazem, que fazem. Pra ela ganhar, não eu. Vou comprar o ingresso, verdade. Eu compro meu ingresso. Ô, Léo, o Rui Scarpino, logicamente, ele está montando um time, tentando já achar algumas peças para o ano que vem. Você acha que ele pode ser surpreendido amanhã para esse time jovem do Rio Branco? Ele pode ser surpreendido, sim, porque, como eu já disse antes, eu gostei muito do Rio Branco, da estreia contra a equipe do Independente. Ele pode ser surpreendido, Edivaldo, mas eu acho que ele está feliz além do que ele esperava que pudesse estar, o Rui, com essa equipe. Sim. Até pela montagem que foi às pressas desse elenco, o União Barbarense sem dinheiro, a gente sabe disso, para montar um elenco. Ainda assim conseguiu trazer, pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, eu pude perceber bons jogadores. Não são craques, mas são bons jogadores que podem dar conta do recado em uma Copa Paulista.
mas ele tem que conhecer a equipe do Rio Branco. Eu acho que ele estudou bastante a equipe do Rio Branco, até por ter trabalhado no Rio Branco, ele tem ele tem uma relação com o Rio Branco por ter trabalhado lá. E acho que logo. E foi goleiro também do Rio Branco. Foi. Goleiro do Rio Branco. Exatamente. Então ele já deve conhecer bem essa equipe do Rio Branco, ele já sabe o que essa equipe do Rio Branco pode fazer contra a União Barbarense. Ele, inclusive, disse em algumas entrevistas durante a semana passada que já havia pegado vídeos da partida contra o Independente, da equipe do Rio Branco, para mostrar para os jogadores. Ele esteve lá também. Eu encontrei lá com o Rui. Foi lá que ele prometeu jantar, mas não vai pagar não. E ele prometeu também mostrar vídeos aos jogadores da equipe do Rio Branco. Então ele está preparado sim. Eu acredito, viu, Edivaldo? Por incrível que pareça, a gente fala de Copa Paulista, a gente acaba até falando, o Copa Paulista é um campeonato de nível técnico muito baixo, mas com a vontade demonstrada pelas duas equipes, até pelo bom futebol em certos momentos das partidas de ambas, acredito num bom jogo amanhã. Não acredito em nada espetacular, mas em um jogo que agrade a quem comparecer, Antônio Guimarães. Eu também acredito numa grande partida amanhã pelo seguinte, pela a jovialidade do time do Rio Branco, a oportunidade que eu tive de ver, de conversar com jogadores do Rio Branco, o time do União Barbarense que está se incorporando, a gente sente que o time subiu muito de produção da primeira para a segunda partida, e nessa terceira partida deve subir mais ainda, com a presença do Melinho, que durante esses dias que treinaram aí, ganhou mais condição física, o próprio Theo, que é um jogador interessante. Bom jogador também, exatamente. Verdade. O Thiago França, o Vieira, o próprio Ratinho, que entrou. E a gente percebeu a qualidade dele, mas ele não conseguiu jogar da forma que ele queria, acabou saindo. Ficou pendurado, né? Exatamente. Também. Então, eu acho assim, que o jogo deve ser bom. Deveremos ter uma grande partida amanhã, assim a gente espera, porque o derby é sempre aguerrido, a gente sabe disso. E se tiver qualidade de ambas as partes, o jogo será melhor ainda. Eu acredito muito nesse time jovem do Rio Branco, pelas oportunidades que tive de conversar e de que me falaram para mim. Eu ouvi muito o Luiz Peninha falando, sabe que o Peninha fala pouco. Tá infiltrado. Fala pouco. Algo que ele menos faz é falar. Só desculpa te cortar, mas pelo menos nesse início que a gente pode perceber, se a gente for pegar os dois elencos de Rio Branco e União Barbarense, até pela questão da juventude de ambos os elencos, a equipe do Rio Branco é uma equipe mais jovem. E tendo uma sequência boa, se superando nessa Copa Paulista, eu acredito que o João Batista tem mais condições de montar uma base forte para a Série 2, por conta dessa juventude. Né? Não, o União também tem condições desse elenco de pegar alguns jogadores dessa equipe. Mas o Rio Branco, pela juventude, se não vender os moleques depois da Copa Paulista, né, Ariel? Pode sim montar um bom time para a Série 2 ano que vem. Olha só, o Clodoaldo, que participa bastante do nosso programa, ele mandou a arbitragem para o derby Santa Bárbara do Oeste. O árbitro central é Cássio Luiz Zancopé. Bom árbitro, viu? E jogo do União esse ano. Árbitro de Série A1. Série A1, árbitro exigente, é um árbitro que vai vir para apitar o derby, um ótimo árbitro. Assistente número 2, Márcio Jacob. Assistente número 1, né? Assistente número 2, Marcelo Luiz da Silva. E o quarto árbitro é Ricardo Bittencourt da Silva. O Márcio Jacob estava em Limeira, no jogo do União. O Márcio era um dos assistentes. Esse Márcio trabalhou muito na Série A2 também. Trabalha. Lembrando ao torcedor do União Barbarense e também ao torcedor do Rio Branco Esporte Clube, nós iremos acompanhar essa partida amanhã no estádio Antônio Luiz Ribeiro Guimarães, e o VT estará disponível no nosso site na quinta-feira. Olha que bacana. Você que não puder ir no estádio por motivo de força maior, você vai poder acompanhar depois o VT do jogo na quinta-feira. Com certeza. O Ariel, a gente sabe que o comando lá em Americana teve mudanças, o prefeito de Denadai acabou saindo, depois acabou voltando. Como é que está esse acerto? O Diego Denadai sempre ajudou o Rio Branco, você que está na Secretaria Municipal do Esporte, ele vai voltar a ajudar o Rio Branco? Nunca saiu? Como é que está tudo isso? Olha, o Rio Branco sentiu. Todo mundo sabe da necessidade da ajuda do futebol do interior. Futebol do interior, se não tiver qualquer tipo de ajuda, eu não digo só financeiramente, viu, Edivaldo? A administração do estádio municipal da Vita é uma ótima ajuda, porque o Rio Branco hoje não teria onde jogar, porque estaria interditado, abandonado. Todos nós sabemos disso. Sabemos também da ligação do Theo Fella, que é o presidente do Rio Branco, que é chefe de gabinete do prefeito Diego Denadai. Inclusive, essa pergunta foi feita quando ele reassumiu o comando da prefeitura, e ele disse, ao lado do secretário de Esportes de Americana, Mário Antonucci, que voltariam, com certeza, a apoiar o Rio Branco. O Rio Branco necessita da ajuda, eu não digo do dinheiro do poder público, da verba do poder público, mas da ajuda e do apoio
da pessoa. Da influência do prefeito, né? De Americana e de qualquer outra cidade. Então, aí, com certeza, isso fará a diferença. Todos nós sabemos o momento ruim que passa o Rio Branco, extra-campo, essas dificuldades que os jogadores estão tendo, a comissão técnica, e todo mundo torce para que isso seja resolvido o mais rápido possível. Eu acho assim, o prefeito Diego Denadá, ele já mostrou, eu já tive em programas com ele, que ele já mostrou todo o amor que ele tem pelo Rio Branco, não só ele, mas a gente sabe que todo torcedor do Rio Branco gosta muito do Rio Branco. E o prefeito disse em claro e bom tom, enquanto ele estiver no comando, enquanto ele estiver na prefeitura, ele vai poder ajudar o Rio Branco, porque ele tem a influência com os empresários, com os amigos que tem na prefeitura, para ajudar a equipe do Rio Branco. Eu acho as empresas do exatamente, município. Eu acho que o caminho é esse. Aqui em Santa Bárbara nunca foi feito nada nesse sentido, certo? Santa Bárbara, a ajuda da cidade é praticamente zero. Nada. A única praticamente coisa que não, teve é zero, né? Foi anos atrás aí que um grupo de 5 empresários da cidade pegou a União para tocar, aliás, e acabou levando a União até para a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, né, Edivaldo, você acompanha muito mais tempo que eu a equipe do União Barbarense. União, no seu histórico, tem parcerias frustrantes. Tem. Né? A União teve, na minha opinião, a maior parceria... Então o apoio municipal seria essencial. Lógico. Seria de extrema importância. A União teve, na minha opinião, a maior parceria para clubes pequenos no futebol brasileiro, a melhor que já teve. Só perdia para a Parmalat, mas não souberam administrar, não souberam levar a coisa como devia ser feita. Edivaldo, eu até uso outra palavra. Não é o saber administrar. Português, claro. Os olhos crescem. Exatamente. Quando o time vai crescer. Série B de Campeonato Brasileiro. Ganhou muitos holofotes. Nossa. Aí todo mundo quer ser presidente, todo mundo quer administrar. Aí, no momento ruim, o Rio Branco teve a situação que não tinha candidato à presidência. Então, e necessita, sim, do poder, não só do prefeito, de um deputado da cidade. Eu acho que todo político tem que ajudar a sua cidade. O Rio Branco, como União Barbarense, estão e representam as suas respectivas cidades. Eu acho que eu vejo como obrigação no político. E isso o prefeito Diego Denadá fez e faz até hoje quanto ao Rio Branco. Eu acho que é uma bandeira que sem dúvida nenhuma, é um grande embaixador da cidade. É um clube de futebol, é um clube de basquete, é um clube de voleibol, disputando grandes campeonatos. E queira ou não, você pode falar, mas Série A2 é um grande... Lógico que é um grande campeonato, é um passo para a Série A1, meu amigo. Se você vence uma Série A2, você vai jogar contra Corinthians, Palmeiras, Santos, e com os clubes grandes do futebol paulista, que é o maior campeonato da federação, certo? Então, quer dizer, eu acho assim, que se tiver o apoio dos políticos, o apoio dos empresários, mas para isso, como o Ariel falou, não pode crescer os olhos. Tem que administrar com os pés no chão, sabendo o que está fazendo, porque se crescer os olhos, aí uma coisa não anda. Passo de cada vez. Logicamente, a coisa não anda. E além de tudo isso, ainda tem por trás os empresários de futebol, né? Que a ganância estão acabando com o futebol. A ganância é muito grande hoje. Então eu acredito que hoje a gente está tendo um derby tão diminuto, a gente mesmo a gente enfatizando aqui que o derby vai ser legal, mas a gente sabe que poderia ser melhor, certo? Se tivesse mais gente administrando, os clubes tivessem mais poder financeiro para montar grandes equipes, sem dúvida nenhuma, o derby poderia ser melhor. Mas mesmo assim a gente acredita num bom jogo, acredita numa grande partida, a presença de público num jogo que é tão importante para nós, da Crônica, para o próprio torcedor de Rio Branco e União Barbarense. Quando se fala em derby, para eles é um Palmeiras e Corinthians, né, Ariel? Ah, com certeza, até mais, até paixão. Porque a gente que gosta do clube, eu acho que a gente gosta mesmo do clube da nossa cidade. Então vale muito mais. E às vezes o Melinho é um Alex, é um Kaká. Para a gente, aquele jogador que está dentro de campo representa o jogador de seleção brasileira. Até pode estar sendo exagerado, mas não, representa. Porque para nós torcedores e da Crônica, esses jogadores que estarão em campo são jogadores que estarão representando a nossa seleção, a seleção do torcedor de cada clube. E é o primeiro derby centenário, né? Exatamente. O Rio Branco com 101 anos, completará esse ano, e o União completando 100 anos. O primeiro derby daqui centenário. 116 dias, a União completa aí... 22 de novembro. 22 de novembro completa aí 100 anos de existência. E tem toda aquela história, né, Edivaldo, em torno dessa rivalidade, a rivalidade sadia,
as provocações dos torcedores por meio de redes sociais, quanto à freguesia. Quanto a rede social aumentou muito isso. Exatamente, né? Quanto à freguesia, o pessoal do União Barbarense chamando os rio-branquenses para comparecer, para perder de novo. Tem essa coisa, e isso que faz o futebol ser gostoso. E entender que é só uma partida de futebol, exatamente. E nada mais a provocação sempre é bem-vinda, enquanto não há violência, é bom que se diga. Porque se tiver violência, aí acaba ficando tudo feio, entendeu? Então o torcedor tem que entender, tanto de Rio Branco como de União Barbarense, é que é só uma partida de futebol. São 22 jogadores em campo, cada um defendendo as suas cores, defendendo o seu time, e é mais um jogo de futebol que é para a gente se deliciar, torcer, agradecer a Deus por esse momento, né, entendeu? De estar aqui, para poder ver mais uma vez um derby, e a gente com certeza vai estar por lá para registrar tudo isso. E que bom que existe o Rio Branco para o União Barbarense, e que bom que existe União para o Rio Branco. Porque quando foi você que falou, né, que os times estiveram afastados por estar em divisão houve diferente. Um hiato aí alguns anos. Ficou chato o negócio. O Rio Branco numa divisão, União em outra, ou vice-versa. Ficou chato, não tinha aquela rivalidade de se falar, vamos para a Americana transmitir o jogo, ou o pessoal da Americana vem para cá, entendeu? Ficou um negócio chato. Agora não, agora tá os dois na mesma divisão, disputando o mesmo campeonato, é muito gostoso. O jogo que teve lá no primeiro semestre do Campeonato Paulista, onde praticamente encheu o estádio dessa Vita, as duas torcidas compareceu, um grande jogo realmente, e esperamos que de novo tenhamos uma grande partida. O duro é atrás das câmeras, Renatinho, o barbarense, torcedor do União, cornetando. Lembrando o 2-0. Esse corneta. Mas deixa o Rio Branco ganhar uma, pelo menos. E por incrível que pareça, a gente não pode... O Léo é novinho, acho que ele nunca viu o Rio Branco ganhar do União Barbarense. Não, pior viu que já. Viu na Copa Paulista do ano passado. Não, e por incrível que pareça, a gente pode notar, olhando o histórico do confronto, quem joga fora de casa normalmente se dá bem. Ou pelo menos arranca um empate, ou até mesmo consegue uma vitória. O Rio Branco aplicou a maior goleada do derby aqui em Santa Bárbara. 6-0 para cima do União Barbarense. Uma série C, não foi? Em 2006. Né? Então, normalmente, quem joga fora se dá bem. Então, a gente pode esperar um bom jogo e a gente não espera um Rio Branco morto. Porque tem muito barbarense falando, o freguês vai voltar, como foi 2-0. Não é por aí não. Eu acho que esse derby vai ser melhor do que... Da Série 2? Da Série 2. Também acho. Acho que na força de vontade, de querer vencer. Essa imaginação também. Você vê um Melinho... A juventude de jogadores querendo mostrar serviço. E revelados na base. O Melinho que tem a cara do União Barbarense, o jogador de uma qualidade tremenda e pode fazer a diferença não só na bola rolando como na bola parada. Então, eu tenho certeza que será um grande jogo amanhã. Não podemos esperar aqui Alemanha e Holanda, Alemanha e Argentina. Não. Mas vai ser nem uma Alemanha e Brasil, né? Porque não vai acontecer. Não. Não é pra isso. Só se a União for Alemanha, e no 6-0, o Léo falando sobre o 6-0 daquele ano, o camisa 10 era o Lê na ocasião, que hoje está no Independente. É verdade, isso é verdade. Rodou e ele permanece no interior do estado de São Paulo. E é bom jogador. Bom jogador. Algum internauta aí, Tiana? Não, hoje os internautas acho que estão com frio. Ela está preocupada com a rede social dela. Não, tô aqui, é porque a produção conversa comigo acho pelo meu Facebook. Eu e o Ariel afastamos os internautas. Não, acho que os internautas estão com frio. Tá meio frio hoje. Tá todo mundo meio... Estão poupando energias pro jogo de amanhã. Aliás, Ariel e Léo, né? Até rima. Qual derby você destacaria, assim, que mais teve emoção para você como um repórter e também você como torcedor do Rio Branco? E você, Léo, qual foi o derby que você teve mais emoção? Foi o 6-0. Aliás, esse 6-0 marcou não só pelo resultado, porque eu me lembro de uma situação inusitada. Foi ali que eu conheci meu grande companheiro, uma pessoa que me deu oportunidade na imprensa. Eu sempre digo onde for, acho que gratidão é uma coisa que todo ser humano deve ter e tem que ter, ao Roger Williams. Foi ali que eu conheci, atrás do gol de entrada de fundo do União Barbarense, não do lado das piscinas, onde fica a torcida visitante. E naquela ocasião, a chave do meu carro caiu e quebrou o alarme. Eu fui com o alarme disparado daqui em Americana. A polícia não parou. Se parasse, podia suspeitar de roubo, claro que não. Mas, então, marcou por essa situação. E também pelo resultado, claro. Isso não podemos esquecer. Pelo 6-0, pela forma que foi. Eu senti o União Barbarense tão amador naquela época, como eu vi o Rio Branco há 3 anos atrás, uma parceria com Bola Gol, com não sei qual outro nome. Esses aventureiros, né? Esses aventureiros, isso mesmo. Eu senti o Rio Branco naquela ocasião no puro amadorismo.
E foi por isso que aconteceu aquele 6-0, porque teve, naquela ocasião, uma situação inusitada e também uma situação dentro de campo para a União Barbarense muito ruim por aqueles que administravam o clube. Tomara que esses tipos não voltem, essas pessoas não voltem a administrar qualquer clube de futebol. E ali começou a decadência do União, né? O Ariel citou essa questão. O União vinha de uma Série B, tinha sido rebaixado novamente para a Série C, né, em 2005, mas vinha numa Série B. Tiane, eu cito 2 derbys que me marcaram muito. Um foi aquele 5-3 do União contra o Rio Branco aqui em Antônio Guimarães. De mandar eu estava lá Fabrício também. Eu era pequenininho, assim, eu fui lá com meu pai assistir o jogo no estádio. 4 gols do Fabrício Carvalho só não fez chover. Léo, o internato, o Alex Crisp, acabou de mandar. A União teria que fazer uma homenagem ao Fabrício Carvalho. Eterno 5-3 em 2002. Grande jogo. Eu cito esses 2. Eu tinha 7 anos em 2002, eu fui com meu pai acompanhar essa partida. Só, Léo? Eu sou novinho, Edivaldo, sou novinho. Não parece, mas eu sou novinho. 2. Léo é gato. É gato esse daí. É gato. Vai dizer que ele nem pagou a entrada. Pois é. Deram miau, aquele né? 5-3 me emocionou muito. Confesso, foi a primeira vez que eu chorei em um estádio de futebol. Chorei mesmo, que eu comecei a sentir paixão pelo futebol assistindo o União Barbarense vencendo o Rio Branco por 5-3. E o outro derby que eu cito é o desse ano, na Série A2 do Campeonato Paulista, porque foi meu primeiro derby narrando. Então é diferente, né? A gente lá narrando, claro que sempre com profissionalismo, mas juntou a vitória do União Barbarense, que é uma equipe que sempre esteve dentro de mim, nasci em Santa Bárbara e gosto do União, todo mundo sabe disso. E se o Rio Branco vencesse, narraria da mesma maneira, mas é algo diferente. O primeiro derby narrando, uma vitória da sua equipe, foi realmente muito emocionante para mim também. Espero que eu tenha vários derbys emocionantes daqui para frente. Eu tenho 2 derbys também que para mim marcaram na carreira de rádio aí e também torcendo pelo União Barbarense. Foi esse do 5-3, por um motivo único e simples. O Fabrício Carvalho desceu do ônibus, naquela época o ônibus estacionava lá fora, não, descia dentro ali do saguão ali e ia pro vestiário. E o Fabrício Carvalho desceu durante a semana, eu fui a semana inteira no União Barbarense, que eu estava de setorista no lugar do Zé Carlos. O Zé Carlos estava de férias. E eu fui a semana inteira no União Barbarense para pegar as informações, para levar para o gol de placa, Chegou no dia do jogo lá, eu estava cobrindo o União Barbarense, eu falei para o Fabrício Carvalho, Fabrício, eu sonhei que você vai fazer 4 gols. O Fabrício Carvalho, você tá louco, rapaz? Entrou para dentro e foi embora. E ele fez os 4 gols. Depois, no final do jogo, ele veio conversar comigo e tal. E o outro derby que me marcou foi o derby da estreia do União Barbarense na Série A1. Contra o Rio Branco, lá em Americana, que o estádio da SUV estava lotado. 15 mil torcedores no estádio. Saudade, hein? Nossa, União com um timaço comandado pelo Jair Pisserni. E perdeu. Não sei se foi 2-1 ou 1-0, não me engano, um negócio assim. Perdeu o jogo. O União tinha um time. Tanto é que aquele ano o União ficou foi o melhor time do interior do futebol paulista. Porque tinha a segunda fase. Na Exatamente. primeira fase ele foi campeão do interior. Exatamente. Inclusive o capitão do União, me lembro muito bem, era o Elson. Exatamente. Volante, depois foi jogar no marcador. Santos. Exatamente. Não, era diferente. Era. Nessa ocasião do 5-3, o capitão do Rio Branco era o Elcio, um loirinho que jogou anos e anos no Atlético Mineiro. Era alto nível. Era Fabrício Carvalho, Alberto fez os 3 gols do Rio Branco nessa ocasião, depois foi campeão. Os dois tinham bons times naquela época lá. Mas aquele. Eu digo, Edivaldo, que antigamente o jogador que jogava uma Série A2, num clube interior da Série A1, hoje jogaria em qualquer grande de São Paulo. Qualquer um. Porque eu me lembro muito bem de Sandoval. O Sandoval chegou a São Paulo ainda, mas que não tiveram grandes destaques. E que hoje jogariam em qualquer clube. Antes tinha qualidade. E a gente fala também, esse do 5-3 foi emocionante não só pelo resultado, mas justamente por essa disputa. Foi um jogão. O Rio Branco em momento algum se mostrou morto na partida. Sempre ali atormentando a equipe do União também em relação ao placar. E o desse ano, da Série A2, foi emocionante também pela situação que as duas equipes viviam na competição. Nossa, era o ruim contra o pior. Tanto é que o Rio Branco chegou para a última rodada com chance de cair por culpa do União. Porque o União conseguiu vencer o derby. E naquele derby desse ano aqui... O União se livrou vencendo. Tinha muita coisa envolvida. Naquele derby desse ano aqui, sinceramente, vou ser sincero, eu não acreditaria que o União venceria o Rio Branco lá. Eu também não. Pelas circunstâncias que o Rio Branco estava vivendo, o momento que o Rio Branco estava passando, de ter que vencer para não cair, eu falei, o União não ganha. Na pior das hipóteses, empata. Só que o time do União, o Rio Branco jogou mais que o União Barbarense.
certo, naquele jogo. Como jogou aqui o ano passado na Copa Exatamente. Paulista, o Índio perdeu uns 5, Verdade, 6 gols sem O goleiro. Rio Branco sem jogou tudo. mais, só que o União aproveitou melhor Foi as mais oportunidades. competente, Entendeu? teve as oportunidades que teve, marcou. Exatamente, o União aproveitou melhor as oportunidades, então acabou vencendo a partida. Mas eu não acreditava numa vitória do União Barbarense, eu achei que o União não vencia aquele derby, e o União acabou vencendo num jogo em que o destaque foi o centroavante Eric, que aproveitou as duas chances que teve. Fez os Bom dois. baiano, Eric. Só pegando o gancho, o Léo tocou no início do programa que o União não tinha grande expectativa, que surpreendeu, como o Rio Branco também me surpreendeu na estreia, apesar dos erros da defesa e da derrota, mas me surpreendeu positivamente. Tudo se deve a uma pessoa. É meu amigo, mas aqui não confundo o pessoal com o profissional. Tanto que eu tinha os amigos do futebol que, após críticas, hoje nem olham na minha cara. É o seguinte, o Rui Scarpino. Quando o União contratou o Rui Scarpino, eu falei, o União acertou em cheio. Por quê? Conhece o interior do estado de São Paulo, é experiente, e pela situação que vivia o União Barbarense, ele já viveu no Rio Branco. Situação ruim financeiramente, sem muito investimento. Então eu falei, União acertou na contratação. Porque um treinador de nome como o Rui Scarpino, dificilmente União acertaria da qualidade dele. Se vai dar certo ou não, Edivaldo, o tempo outra vai história, dizer. né? Outra história. Mas contratar um treinador experiente, e quando o jogador chega, ele fala, peraí, o técnico é o Rui Scarpino. E conhece o jogador. Se você falar do jogador do Rio Branco, exceto os que vieram da base, ele conhece cada jogador do Rio Branco. Sem dúvida. Que Exatamente. perambulou por esse futebol do interior do estado de São Paulo. Então, o conhecimento é importante. Algo que o Rio Branco errou nos últimos anos. Exceto quando contratou o Luiz Carlos Ferreira, mas desatualizado, os outros treinadores não conheciam o futebol paulista. Agora, eu tenho até uma pergunta para fazer para o Ariel. Ele citou agora há pouco o Índio. O Índio já é taxado, e já faz um tempo, até como uma eterna promessa. O que acontece com o Índio? Por que ele não deslancha com a camisa do Rio Branco, Ariel? Eu acho que chega uma hora que o jogador tem que deixar o clube, eu acho que procurar novos ares. Ele foi tão bem no Independente, foi campeão com o Independente. Tem que procurar outra tribo. Procurar uma outra oportunidade, porque o Índio acho que passou, ele perdeu o time dele no Rio Branco, Léo. Mas é um jogador de qualidade, um jogador que jogaria uma Copa Paulista, mas não no Rio Branco. Até ele ficou chateado, eu tinha uma grande amizade com ele, comigo, porque quando eu disse isso, que ele chegou a hora dele deixar o Rio Branco para o próprio bem. Como eu disse do goleiro Éder, hoje, goleiro do 13 da Paraíba, muito bem lá, disputando o Campeonato Brasileiro da Série C, que no ano passado, quando ele falhou, que seria o momento do Éder sair. Mas não só para o Rio Branco, às vezes para o jogador, Edivaldo. Só que o Éder entende muito bem que tanto é meu amigo, a gente conversa até hoje, porque tem hora que você tem que tirar o jogador, porque a pressão é muito grande, vai sobrar pro jogador. E tudo aquilo que o Éder tinha construído no Rio Branco, naquele momento poderia ser ruim. Como o Índio, tudo que ele construiu com o torcedor do Rio Branco poderia ser ruim. E o Índio teve 1000 oportunidades. Ele nunca vai poder, não tive oportunidade. Teve muitas oportunidades, não deu certo. Mas tem qualidade para jogar em outro clube. Jogaria uma Copa Paulista. Só que às vezes o próprio jogador não entende este momento. Um abraço aqui, ó. O pessoal lá de Hortolândia, comandado pelo Adrianinho, o meia, que participou semana passada aqui do jogo, do programa. É tanto jogo na minha cabeça. Ele chegou a estrear. E que nem jogou. Ele mandou aqui, estamos na sintonia. Adrianinho, Johnny, Igor, Laranjinha, Clodoaldo, Júnior Rocha, Xuxa, Ulisses, Mercadão, vereador aqui de Hortolândia. Ellison, lateral direito aqui de Hortolândia. Então, muito obrigado ao pessoal de Hortolândia que está na nossa audiência. Eu acho que é um jogo, um time amador. É um time com jogadores profissionais. Sim. O amador lá em Hortolândia é muito forte. Olha, uma pergunta aqui da nossa programa, da nossa produção. O Felipão foi anunciado como técnico do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, né? Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. O que vocês acham do Felipão no Grêmio? Eu acho que vai dar certo. Simplesmente isso. Time é time, seleção é seleção. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que pro Felipão foi uma ótima, pro Grêmio não sei. Só o tempo vai dizer. Porque eu acho o seguinte, muitas pessoas estão dizendo que o Felipão já está ultrapassado. Mas eu compartilho da opinião do Edivaldo. Clube é clube, seleção é seleção. No clube ele pode dar jeito, ele pode ir bem com a camisa, treinando a equipe do Grêmio. Muita gente fala da questão da passagem dele no Palmeiras, que conseguiu um título, mas caiu para a Série B. Só que ele não tinha um time.
né? Ele tinha um time fraquíssimo. É o que está acontecendo com o Gareca hoje. Ele fez chover com aquele time do Palmeiras para conseguir conquistar a Copa do Brasil. É mais ou menos a mesma situação do Flamengo ano passado, quando conquistou a Copa do Brasil. O Flamengo não tinha um grande time. São competições diferentes, né, Léo? Estilos diferentes. Um é mata-mata, outro é ponto. É um campeonato de pontos corridos. Então é totalmente diferente. Só para você... o Palmeiras é o maior exemplo de que há diferença no estilo de competição. Foi campeão invicto de uma Copa do Brasil de mata-mata, que é a cara do Felipão, e foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Então, e o Grêmio entra na Copa do Brasil ainda, porque jogou a Libertadores e vai entrar nas oitavas de final. Então ele tem uma chance já de conquistar um título. E só para finalizar, eu acho que... Por que eu acho que para ele foi uma ótima? Para ele tentar apagar essa impressão horrível que ficou depois desse 7-1. Para ele provar que ele não morreu para o futebol. É uma ótima oportunidade dele começar a treinar a equipe do Grêmio agora, retornando aí após 18 anos. Vamos entrar agora nos 5 minutos finais do programa. E hoje a gente não pode atrasar, porque nós teremos gravação do programa do Flávio de Camargo com a dupla Denis e Juan. Então a gente precisa liberar a nossa produção. O Ariel não respondeu a questão do Filipão. Veja o seguinte, Divaldo, ele disse que ficaria parado até o final do ano, mas aí quando vem uma boa proposta, sempre agrada. Né? É a cara do Felipão. O Grêmio alavancou a carreira do Felipão. Tudo respeito ao título do Criciúma na Copa do Brasil, mas quem deu a cara ao Felipão, essa oportunidade foi o Grêmio. E ele é a cara. O estilo do futebol gaúcho, futebol marcador, o futebol de forte marcação no meio-campo, e de pouca qualidade tecnicamente, mas de muita marcação, algo que falta para o Grêmio, que tem um alto investimento. Aliás, o Grêmio, até o ano passado, tinha a maior folha salarial do futebol brasileiro. Então, dinheiro não falta. Tomara que acerte o Filipão, que é um treinador que me agrada. Então, vamos lá. Palpitaço. Não estou copiando a Rádio Luzes da Ribalta, que tem lá. Eu já participei, eu era sempre a lanterna. Cuidado que tem patente, hein? JJ Belani. Falou da gente, o Belani? Ai, Belani, um abraço pra você. Eu já pedi pro Edivaldo te convidar, mas eu sei que você tem compromisso de terça-feira. Não vem por causa do terço dos homens. Eu vou falar aqui. Bom, vamos lá. Ariel Ferreira, quanto você acha que vai ser União Barbarense e Rio Branco? 2-0 União. Pela experiência, eu acho que o Melinho faz a diferença. Eu não vejo um jogador de forte marcação. Não mata meu cinegrafista, pelo amor de Deus. Para isolar esse jogador de criatividade, eu vejo um meio-campo inexperiente na marcação. Isso pode fazer a diferença e vai fazer. E o União Barbarense vence o derby por 2-0. Nada espantoso, é o início de trabalho e dar tempo ao João Batista. É que ninguém vê, né, a reação do nosso cinegrafista, né, do Renatinho, meu amigo, que quase morreu aqui agora com o nosso diretor de imagem. Nosso diretor de imagem. Léo, quanto você acha? Claro que depois do programa estarei torcendo para o Rio Branco, mas profissionalmente acredito na vitória do União Barbarense. Quanto você acha que vai ser? 2-1 para o União. Acredito também que o Melinho vai ser o diferencial, como a gente já cansou de dizer aqui durante o programa, e a gente já vem dizendo há um bom tempo, mas a zaga do União ainda me preocupa um pouquinho. Tá batendo cabeça em lances bobos, acredito pelo menos... Desde o Paulista, Série 2 preocupa pelo menos uma vez será vazado pelo ataque do Rio Branco. Então, acredito 2-1 para o União. Edivaldo. Bom, o União tem duas dificuldades, na minha opinião. Atrás e na frente. A defesa do União Barbarense não inspira confiança, na minha opinião. Apesar do Renan ser bom jogador, mas não inspira confiança. E o ataque do União encontra muita dificuldade na hora do arremate. A gente pode perceber sábado lá que teve várias oportunidades de fazer o gol, de conseguir sair na frente, e na hora de arrematar teve esse problema. O meio de campo funciona muito bem, a transição ali, defesa, meio campo e ataque. A hora do arrematar tem um problema. Então eu acredito numa vitória do União Barbarense, 2-0 também, como disse o Ariel, mas vai encontrar essa dificuldade para realmente chegar ao gol da equipe do Rio Branco. Bom, o meu palpite é o seguinte: União Barbarense vence por 1-0. Sofrido. Bom, agora nós teremos o sorteio aqui. Muito obrigada, produção. Para os ingressos. Quem vai assistir o derby na faixa. Vamos lá. Temos 8 participantes. Público. Amanhã vai esquentar. Vamos pensar que amanhã vai ter uma temperatura agradável. Bom, vamos lá. Os nossos convidados vão escolher. De 1 a 8, Ariel Ferreira, me fale um número. Eu ia dizer o 24, como não chegou a 24, o número 4, então. 4. Então, o ingresso, quem ganhou foi Anderson Rodrigues da Silva. Anderson, aguarde que nossa produção fará contato com você para ver como que você vai retirar esse ingresso. De 1 a 8, menos o 4, Léo?
Vamos presentear quem participou primeiro, né? Número 1. Davi Facion. Então, Davi Facion, nossa produção entrará em contato também para você acompanhar o derby amanhã. Então, Davi Facion e Anderson Rodrigues da Silva foram os vencedores dos ingressos para o derby de amanhã, às 20 horas. E depois teremos o VT na quinta-feira, dentro do site SB 24 Horas. Bom, quero agradecer a participação, por terem aceito o nosso convite, o Léo e o Ariel. Muito obrigada. Estamos à disposição quando precisarem, quando quiserem, quando tiverem alguma bombástica também. A gente só não faz casos de família aqui, lavação de roupa suja, mas o resto a gente aceita, todas as opiniões são bem-vindas. Exatamente. Muito obrigada, Ariel, muito obrigada, Léo, e amanhã todo mundo lá torcendo para o União e para o Rio Branco. Com certeza, esperamos um grande derby sem violência. Pedir isso é falar a mesma coisa toda vez. Quem vai para brigar vai querer brigar, aí vai depender do comando da Polícia Militar, que fará a segurança, e tomara que nada de grave ocorra dentro desse derby, grande derby, assim que espero. E agradeço pela oportunidade, a produção, a direção do SB 24 Horas, você, Tiane, meu grande amigo Edivaldo Silva, e ao Léo, aí, o futuro da nossa imprensa esportiva. É bom quando surgem novos nomes, né? A expectativa é isso, que surjam novas oportunidades. Além disso, parabenizar o programa por falar do esporte da sua cidade. É isso que é importante. Isso falta para o rádio, falar da sua terra natal. Isso falta ainda para o rádio, para a TV, para a própria imprensa em geral. E cada vez que surge, é sempre importante. Então, eu agradeço. Mandar um abraço, um beijo para minha noiva, senão vai ficar chateado, o Renatinho sorri muito. Mas ela é a mulher mais sortuda do mundo por ser a minha noiva. Um beijo à Priscila, que está acompanhando lá em Americana e na audiência. Só uma correção. As rádios aqui de Santa Bárbara, tanto a Rádio Brasil quanto a Rádio Luz, estão ali, ó. Não, todas as rádios americanas também. Não quanto isso, só falar do esporte amador. E quando surgem mais meio de imprensa que fale disso, é importante. Com certeza. Léo? Obrigado, Tiane. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. Um grande abraço, Ariel. Mais uma vez, muito obrigado pelas palavras. Sempre um prazer estar participando com você. Grande amigo Edivaldo Silva, muito obrigado mais uma vez. Ao Renatinho, ao Denis, a todo mundo do SB 24 Horas. Amanhã estarei transmitindo o jogo aí pelo portal. Então, quem quiser nos ouvir aí, quem não acompanhar em loco o jogo amanhã, quiser acompanhar, quinta-feira, o VT lá no site. Um grande abraço a todos. Edivaldo, obrigada mais uma vez. Pode acostumar com a sua voz aqui, né, Renatinho? Terá muitos jogos para transmitir, viu, Léo? Muito bom, com muito prazer. Campeonato Amador, União Barbarense. Tem muitos jogos para transmitir, vem muita coisa boa pela frente, viu? Edivaldo, muito obrigada mais uma vez por me aturar. Não, é isso, não fala assim. Obrigado aos internautas que mais uma vez participou conosco. A gente sabe que muitos deles que iam participar acabou não participando. No sorteio aí do ingresso. E amanhã, né, vai fazer o contato aqui com o Denis, para o Denis direcionar como vai pegar esse ingresso, né, para o jogo de amanhã. Desculpa eu voltar rapidinho te cortar, o Ariel mandou aqui, se eu não mandar a casa vai cair também. Então deixa eu mandar um beijo para minha namorada, né, a Thaís também, que está assistindo. Eu já não tenho mais esse problema, viu, Renatinha? Eu já não tenho mais esse problema. A dona Janete, essa hora aqui, deve estar assistindo a novela dormindo, não está nem lembrando de mim. Nossa, tá. Que fase, hein, Renatinho? Que fase. Tá nem a mulher assistiu o programa, é pra acabar, não, né? Não, deve estar assistindo a novela, não tá nem lembrando de mim. Daí fica difícil, complicado. Boa noite, até a próxima. Bom, eu vou mandar um abraço pra minha mãe, minha companheira fiel, que me acompanha toda terça-feira. Meu pai está aqui. Namorado nada, né? Namorado nada, viu? Oh, que fase! Que fase, Renatinho! E também eu quero agradecer mais uma vez a MR, que nos presenteou com esse jogo de cadeiras. Não é jabá. É agradecimento mesmo pelo jogo de cadeiras MR. Quem quiser, o contato é 19 99696 6734, falar com o seu Roberto Mendieta. Tem nada a ver comigo. Bom, pessoal, quero agradecer a todos que nos acompanharam mais uma vez nesse 8º programa aqui no Bola na Web. Um abraço a todos. Terça-feira tem mais e garanto que serão convidados bons, né, Edivaldo? Como sempre. A gente vai trabalhar em cima disso. Eu e o Renatinho estamos aí, né, Renatinho? Em busca de convidados para trazer para cá. Mas a gente não vai anunciar antes para não dar uma bola fora de novo, né? Para o nosso convidado não pisar na bola.
Então, boa noite, muito obrigada a você que nos acompanhou e até terça-feira que vem. Gol!